Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um Clube do Dono, mais um episódio aqui do nosso podcast. Você que é dono, dona de empresa, está empreendendo ou é gestor também de uma equipe de vendas, esse assunto de hoje vai ser muito legal para você. Bom, meu nome é Ben Martin, para quem ainda não me conhece, eu estou aqui com a Mônica. Mônica, bem-vinda, obrigado aí que a gente conseguiu sincronizar nossa agenda, obrigado aí por ter participado, vir participar da gente. Oi, bem. Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Obrigadão. Mônica, conta um pouquinho pro pessoal. O pessoal provavelmente já me conhece aqui, mas conta um pouquinho quem você é, o que você faz, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Claro, bem. Meu nome é Mônica Bruel, eu sou gestora comercial da Duda. Duda é uma empresa global de websites voltadas para SaaS e agências. E o que é a diferença, né, de uma gerente comercial comparado muito com gerentes de vendas que a gente está acostumado a ver, e é algo que eu sou apaixonada, é que o comercial, ele engloba toda a estratégia comercial de uma empresa, incluindo vendas e marketing. Então a gente vê, né, bem, muitas vezes as empresas terem um gerente de vendas e um gerente de marketing como duas pessoas separadas. E aí dá desentendimento, porque o time de vendas diz que o lead não chegou qualificado, mas o time de marketing acha que sim. Então, quando tu tem marketing e vendas sobre uma mesma gestão, que seria a gestão comercial, a gente vê desde o MGL, que é antes do MQL ainda, né, o Marketing Generated Lead, até o MQL, SQL, SAL e vendas, tudo sobre uma mesma perspectiva e visão. Então, aqui na Duda, como gerente comercial, eu olho um pouquinho para esses dois times e o funil completo aí de marketing até vendas. Legal, maravilha, maravilha. E aí, pessoal, se você já vai gostando do nosso papo, já dá o like aqui embaixo, já comenta aqui, se tiver alguma pergunta, já manda aí pra gente, o nosso time vai ajudar você a responder você e tudo mais. Bom, Mônica, vamos falar aqui então de gestão, né? Que esse é o teu papel aí hoje na Duda. E qual que são os maiores desafios de quem assume uma equipe de vendas ou o primeiro vendedor? Quais são os desafios que você encontra quando você assume esse papel de gerir as vendas e, claro, o marketing também como papel composto? Claro, eu vou falar focar um pouquinho mais aqui em vendas, mas eu acho que o principal desafio de um gestor de vendas é entender tudo o que um vendedor deve saber, porque eu acredito muito em liderança através do exemplo. Então, um líder de vendas, ele nunca pode cobrar o time dele por vender um produto ou ter uma meta ou algo que ele na prática não conseguisse fazer ele mesmo. Então, eu, por exemplo, quando entrei na Duda, eu fiz uma imersão em quem é a Duda, o que é a proposta de valor, como que é nosso produto. Eu fiz demo do produto da Duda para o próprio time com roleplays. Porque assim, se eu digo para o meu time que a gente tem uma meta de vendas X para atingir no final do mês ou do trimestre, eu consigo com propriedade saber se aquilo é factível ou não, porque eu consigo entender e sentir na pele qual que é o ciclo de vendas que o meu cliente vai ter, quais são as objeções que o cliente vai me trazer, elas são contornáveis? É algo que depende de uma skill do vendedor, de contorno de objeção, ou é algo que a empresa, em termos de pricing e produto, tem que ajustar para facilitar que o vendedor tenha? Então, acho que o principal desafio de qualquer gestor de vendas, principalmente nesse momento que tu fala de assumir o time, é tu ser um exemplo e que o time de vendas enxergue, né, a liderança como mais uma pessoa do time. Então, eu gosto de, além de, né, ter essa imersão, quem é a empresa e o produto que o meu time vai ter que vender no final do dia, de eu entrar junto nas calls, nas ligações. Então, pegar o pipeline do time, ler junto no CRM, participar, não apenas da call lá, a call de fechamento, né, que é onde o cliente vai bater o martelo, mas desde a call zero de introdução, como que eu gero valor. E assim eu acho que o líder ele consegue ajudar mais o seu time e o time percebe que o líder está ali para apoiar ele, não só para ser aquela pessoa que vai cobrar a meta no final do mês, e sim, pô, eu posso contar com o meu gestor, minha gestora nesse processo. Porque o que até ouvi recentemente, até um outro podcast falando sobre liderança, né? Principalmente na parte de time de venda, se eu não me engano, foi o Thiago Reis que participou desse podcast, que já ouviu falar nele. Ele falou que existe uma diferença entre gerir um time de vendas e liderar um time de vendas, né? Uhum. Então, a liderança, pelo que ele tinha falado, ele é mais isso que você falou, de estar mais próximo do time. E a gestão é olhar os números, ver os relatórios e tal, né? E ver quais são os pontos de melhoria dentro de uma estratégia mais macro, ou até até chegar no micro ali. Mas a liderança é falar com as pessoas.
E eu lembro que quando eu comecei com vendas, minha primeira experiência com vendas foi numa uma empresa nacional de tecnologia automotiva, e o único treinamento que eu tive nessa empresa, eles já tinham um time de vendas, eram 8 vendedores internos, inside sales, e tinham 5 externos, mas ainda não tinha sistemas e tal. Mas o único treinamento que eu tive foi basicamente entender o produto. Uhum. Né? E aí é isso. Entenda o produto e vai lá para o CRM se virar Nossa, e contratar os clientes, né? sim. Então, eu acho que muitas das pessoas que talvez estejam ouvindo a gente meio que faz isso. Ó, o vendedor precisa entender meu produto e ser bom vendedor. É isso mesmo? Você como líder de gestão, quando o vendedor ele chega, qual que deve ser a trilha dele para ele conseguir começar a vender? Que boa pergunta, bem. Inclusive, por coincidência, hoje, antes da gente entrar aqui para a gravação do podcast, eu estava fazendo o onboarding de uma nova BDR aqui para a Duda. O que eu fiz, né? Digo, não sei se é certo ou errado, cada um tem o seu jeito, então isso já é a primeira dica. A gente pode ler quantos livros a gente quiser, escutar quantos podcasts a gente quiser. Tu tem que ser natural e ser tu mesmo. É a principal dica que eu dou, principalmente quando alguém, né, tá falando em ser um novo líder de vendas, nunca foi, não tem experiência, ou até tem, mas tá querendo aí aprender um pouco mais. Então, seja você mesmo. E no onboarding dessa nova BDR, eu preparei uma apresentação com um guia por escrito, com links, para ter fácil acesso para ela. Eu pensei, ela recém chegou na empresa, se ela precisar buscar uma informação, ela não vai nem saber onde é que ela encontra. Então, eu botei ali links para vídeos, artigos, PowerPoints, dei para ela o prazo que eu imagino que ela tem que ter esse onboarding, que vai envolver conhecimento do produto, sim, mas vai envolver qual que é a proposta de valor da empresa, não somente a proposta do que a gente está vendendo para o nosso cliente final, mas quais são os valores, a cultura, os nossos princípios, para a gente também ter esse setup. Então, eu gosto muito de dar ao vendedor novo todo esse mecanismo de onboarding. Eu sempre sugiro também fazer o one-on-ones com seus pares, para falar com outras pessoas que já estejam trabalhando mais antigas no time de vendas, né, para se aclimatar, entender um pouquinho das rotinas, do pensamento, das dificuldades. E eu gosto muito, eu acho que é essencial a primeira one-on-one, assim, passando essa fase ali, claro, o onboarding, que tem toda uma questão de gestão de RH, contrato, né, explicar como é que vai funcionar, férias, dia a dia, carga horária, que a gente falou, a parte de gestão, entrar na parte de liderança. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer na primeira one-on-one é algo que a gente faz também com os clientes finais no processo de vendas, a gente chama de acordo mútuo. Assim como o vendedor diz para o cliente, então tá, eu agora te envio esse passo, tu me responde com esse passo, eu faço um acordo mútuo de transparência. Então é muito importante criar essa relação de confiança. Eu não gosto de usar líder e liderado, tá? Eu acho horrível essa palavra liderada, com relação de confiança entre membros da mesma equipe, de que, ok, se tu tiver algum problema, seja algo que eu falei ou deixei de falar, fiz ou deixei de fazer, tu traz para mim em primeiro lugar. Porque se o vendedor ficar com alguma situação, e vai acontecer, nós somos pessoas, somos humanos, ficar com aquilo no coração dele e não falar, ou trocar ideia com um colega e não trocar com o próprio líder em questão, a relação tende a não ter sucesso. Então, se já desde o primeiro dia... Vias, né? Feedback de 2 vias. E eu digo e eu a mesma coisa. Então, eu digo para a pessoa, eu me comprometo, olha, se eu tiver qualquer situação contigo, eu vou trazer para ti em primeiro lugar, não vou levar para RH, não vou levar para minha gestora em cima, não vou compartilhar com os teus pares, eu vou falar, é entre eu e tu. Isso costuma ter muito sucesso para os gestores de vendas, estabelecer essa relação de transparência com o vendedor já desde o primeiro dia. Porque vida de vendas não é fácil, assim como vida de marketing, vida de, né, todas as outras áreas, mas se tu sabe que o teu líder está ali para ser um outro ser humano, que também tem um bom coração, que também tem as suas dificuldades, essa pessoa vai te apoiar nos momentos de dificuldade, tu consegue ajustar e azeitar a operação de vendas antes do problema estourar. Então, quando tu tem essa relação com o teu time, é muito raro que chegue no dia 30 e o vendedor te diga, olha, acho que eu não vou conseguir bater minha meta. Ou te dá um forecast que não é um forecast real porque tá com medo de te dizer a verdade. Então, tu já corta essa relação de medo. Então, alguém do meu time pode me chegar no dia 5, no início do mês, e olha, eu não tô enxergando meu pipeline, eu tô com dificuldade de visualizar a meta. Tu me ajuda? Aí a gente pensa juntos em estratégia enquanto ainda dá tempo de tomar um plano de ação. Mas isso depende da relação de confiança com o líder, né? Então, isso eu daria, acho que como primeira dica, estabelecer na primeira one-on-one já. Perfeito, perfeito, né? Só pro pessoal, gosta aqui sempre de
A gente, né, tá acostumado com esse mundo, fala os termos técnicos e tudo mais, né? Então, só para o pessoal entender aqui, né, o one-on-one é você, tipo, fazer uma reunião 1 a 1 com a pessoa, que geralmente é uma reunião estruturada, já marcada, agendada, e aí você dá aquele... na verdade, o feedback pontual. Você já cria uma rotina de, o que está acontecendo, passa, se tem algum problema que você tem que ajustar, você já ajusta ali. Então, já meio que a pessoa já espera aquela reunião. Não é aquele preciso falar com você que gera um gelo. É uma reunião já marcada. O roleplay, né, que a Mônica mencionou, né, Mônica? Roleplay é um teste, né? Você basicamente fazer uma simulação de alguém ligando e alguém atendendo, com algumas objeções comuns, para as pessoas entenderem como elas se saem, a gente poder avaliar. E também o pipeline o histórico desde que ela começou naquele mês, até onde ela está e aonde ela tem que chegar para enxergar isso. É diferente lá do CRM, da ferramenta lá né, do não prospectado, atendido, reunião marcada, isso é outra coisa. Pipeline é mais ou menos o histórico de vendas dentro daquele mês, daquela semana e tudo mais, né? Verdade, bem, eu falo muita palavra em inglês, até peço desculpa. Imagina. Aqui a gente está falando, mas é legal você falar, porque aí o pessoal falou, puxa, quanto termo diferente, a gente gosta de esclarecer aqui, já deixa mais fácil para o pessoal, mas está tranquilo, para a gente, não é nenhuma correção, é mais o pessoal entender aí o que alguns não sabem, né? Alguns sabem, alguns não sabem, mas já entende bem. Verdade, então, bem, tem um termo que eu falei em inglês que é o forecast, que é a projeção de vendas. Esse, assim, eu acho que, né, até dentro do que tu perguntou sobre desafios, né, de gestor de vendas, um dos maiores desafios do gestor de vendas é ter assertividade na projeção da meta. Então, assim, toda empresa tem a sua meta, seja ela mensal, trimestral ou anual, e é parte do papel do gestor de vendas levar para cima, né, para a diretoria, vice-presidência da empresa, ou no caso, o próprio dono, né, o gestor de vendas, e ele é o dono que no final do dia... Então, assim, como que tem assertividade de saber no início do mês se o teu time de vendas vai conseguir bater a meta ou não? E aí tem um monte de técnicas que a gente usa, mas todas elas se baseiam em transparência. Então, eu já vi casos de times de vendas, times inteiros, às vezes não uma pessoa ou duas, mentirem para o seu gestor que eles têm uma projeção de eu vou bater a meta por medo. E se eu contar para o meu líder que eu não estou enxergando a meta, ele vai me demitir. Então, eu vou mentir que está tudo bem, dia 30 eu lido com isso, e aí a pessoa fica estressada, tem burnout, não tem essa... Então, é um monte de problema. Por isso que eu reforço a questão da transparência. Se tu é um líder através do exemplo e tu pega junto com o teu time, o famoso hashtag tamo junto, né? Tu vai sempre saber se o que ele tem ali no CRM tá quente, tá frio, tá avançado, tá difícil de virar por algum motivo. Tu vai entrar junto nessas ligações com os teus vendedores que estão com um pouco mais de dificuldade com a meta para ajudar a gerar valor. Porque a maioria dos gestores de venda tem a sua remuneração também no percentual de comissão. Então, eu acho que é muito legal quando o gestor de vendas, de novo, não é o líder e o liderado, estamos juntos e somos um time. Então, se eu precisar apoiar aqui, entrar numa ligação contigo, a minha meta também no final do mês está alinhada com isso, né? Então... Perfeito, né? Então, o que você quer dizer é que o time é reflexo do líder. Né? Exato. Então... uma vendedora do meu time postou isso ontem, inclusive. O time é reflexo do líder, né? É verdade. Né? Então o time é reflexo do líder. Olha só que interessante, né? E aí o que eu acho que o que determina bastante o parecer das vendas ali, o acompanhamento, é também boas métricas, né? Tanto o vendedor saber quais são as métricas que ele tem que acompanhar, como também o gestor ali, o líder, né, dele, né? E hoje, como que geralmente, quais são as principais métricas que um gestor, um líder tem que ficar de olho para entender se sua equipe realmente vai atingir aquela meta de venda ou não? Ai, que ótimo, bem. A gente tem essas métricas de vendas que elas têm que servir para ser associadas a um plano de ação. Então, assim, o papel do gestor é não apenas olhar para esses números e entender o cenário, mas sim entendendo se esse número está acima ou abaixo do que deveria estar, agir. E agir em tempo. Não adianta chegar dia 30 e dizer, mas, né, vou olhar os números só agora. Então, para times de vendas, taxa de conversão, e tu conhecer a taxa de conversão média do time é uma coisa, mas a taxa de conversão por vendedor é outra. Então, tu pode ter, por exemplo, um vendedor que precisa ter 5 oportunidades de clientes para fechar 1.
Ele tem que ter 20% de conversão. Outros vendedores, dependendo, vendem um produto, um serviço, um segmento diferenciado, precisam ter 10 para fechar um. Então, tu saber a tua taxa de conversão vai te ajudar no processo reverso de quantas oportunidades esse vendedor tem que ter no CRM para chegar naquela conversão esperada no final do mês. E aí, o que é o plano de ação? É levar isso para marketing ou para pré-vendas, depende da empresa e da estrutura que a empresa tem para gerar essas oportunidades para o vendedor. E aí, tu bate com as métricas de marketing do pré-vendedor. Então, vamos dizer aí, por exemplo, que um vendedor precisa de 10 para fechar uma e a meta dele é 3. Tu sabe que ele tem que iniciar o mês com 30 oportunidades no CRM. Se dessas 30, marketing é responsável por 10 e por inbound marketing chegou só mais 10, tá faltando 10. Senão é óbvio que ele não vai bater a meta. Então, se tu olha para esse número, que é o número de oportunidades no pipeline, tu consegue também falar com o vendedor o que a gente pode fazer de estratégia para gerar mais leads, mais oportunidades. Vamos fazer um webinar, vamos fazer um evento, vamos falar com o nosso networking, vamos atrás de umas oportunidades antigas que gostaram, mas disseram, não é o momento agora, vamos, né, voltar a entrar em contato mais para frente. Então, essa métrica eu gosto muito. Qual que é a minha taxa de conversão? Qual que é o número de oportunidades que eu tenho que ter? E outra métrica é o meu ciclo de vendas. Se eu sei que eu tenho um ciclo de vendas maior do que 30 dias, eu tenho que olhar para esses números no mês anterior. Senão, tudo que eu fizer em setembro, eu vou colher em outubro. O que eu fizer em outubro, eu vou colher em novembro. Se for mais do que 30, dependendo ali, 40, 45. Mas tem empresas que têm ciclos de vendas de 10 dias, de 6 meses. Então, tu conhecer o teu ciclo de vendas também é um ponto. Quando a gente chega em níveis mais avançados de métricas, a gente consegue também ter taxas de conversão por etapa do funil. Então, tu tem ali, por exemplo, o cliente que está na primeira etapa, que é apenas apresentando a empresa, e depois ele vai avançando nesse funil para eu já fiz um bom briefing, eu já entendi qual que é a demanda dele, meu produto atende ou não, agora eu estou em negociação, agora eu estou em fechamento. Então, tu pode, sabendo as taxas de conversão por etapa e o ciclo de vendas, ajudar os teus vendedores a entender de tudo que eles têm no CRM, qual que é o foco, né? Quais são os clientes que eu vou focar para conseguir virar ainda e contar para a meta do mês também. Então, eu sou muito a favor de manter métricas simples, números de oportunidades, essas oportunidades vêm de outbound, vêm de marketing, vêm de inbound, e taxas de conversão. Além das métricas de vendas, né, se a tua métrica é uma venda em reais, eu tenho que vender X reais ou R$ 1.000 até o final do mês, se é uma meta de número de contas, eu posso vender, uma meta de R$ 10.000, são 2 contas de 5.000 ou uma de 10 já dá, então, tu pode ter a métrica de número de contas e ou a de reais. Tem empresas que fazem as duas. Não adianta trazer só um cliente de 10. Eu prefiro 2 de 5 do que um de 10. Ou eu prefiro um de 10. Então, número de contas, número de... a gente chama de ARPU, né? Que é o Average Revenue per User. Ou seja, quantos tu vai ter de média de reais por cliente. Perfeito. Tentando trazer para o português aqui algumas das métricas. Não, excelente. E isso a gente fala de gestão do time, né? Então é ali que você entende se o teu liderado tá, ou né, o seu time, liderado não, o time ele tá realmente performando ou não. E aí entra um fator que aí a gente sai da gestão, porque gestão é números, e entra no fator liderança. Como é que você identifica quando o vendedor ele não está performando porque falta características ou qualidades ou competências nele, ou quando ele está passando uma fase ruim? Quando que você identifica isso e como você lida no dia a dia, ou nos meses, assim, porque existe, né, eu vou brincar aqui com o futebol, né? Qual jogador de futebol às vezes não passa por uma fase ruim, mas ele é considerado como um bom jogador. E aí, como que um líder, ele observa isso? O que ele tem que estar atento e como isso, o que você pode fazer para ajudar e identificar o momento de demitir ou compreender, dar um apoio para ele depois voltar a performar como ele performava ou começar a performar? Bem, eu acredito muito em seguir o nosso coração nesse sentido. Eu sou meio mãezona, assim, né? Então, acho que quando tu tem interesse genuíno no ser humano que tá ali, tu não olha pro vendedor como só mais um vendedor do teu time, você é uma pessoa. Então, isso que tu falou, tá passando por um problema pessoal, isso tu vai saber, de novo, aí eu volto àquele minha primeira dica da transparência na one-on-one. Eu tenho pessoas do meu time que já me disseram, amor, hoje eu tô numa semana que eu tô mal, tô triste, essa pandemia, o que tá acontecendo no mundo, eu não tô bem essa semana.
Eu digo, não, então tira essa semana para mandar e-mail, organizar o teu CRM, não faz na ligação, toma o teu tempinho, toma um chazinho, descansa, ó, toma um chá, né, que a gente fala do chá social. Então, assim, quando tu tem esse nível de transparência com a tua equipe vai te dizer quando eles estiverem passando por um problema pessoal, é fato, assim, eu, graças a Deus, nunca na minha equipe fiquei sabendo por terceiros, e eu sempre soube porque eles sempre me trouxeram. E tu tem que ser um bom guardador de segredos também. Então, se a tua equipe abre o coração contigo e diz, olha, eu não tô numa fase boa porque eu tô passando por X situação pessoal, tu também não pode abrir pro resto do time ou para outras pessoas. Então, tu cria esse vínculo de confiança. Tudo tem um limite em termos de tempo de fase. A pessoa tá com uma semana, um mês difícil, tudo bem. Agora, a pessoa vai estar ali há 2 anos numa fase difícil, é diferente, né? Então, tudo eu acho que é conversável e entendível do momento. Sobre a segunda pergunta, quando que tu sabe que é um bom jogador, mas que não tá batendo? Aí é o que eu entro de entrar junto nas ligações. Porque tu pode ler um CRM e o CRM tá lindo, o vendedor explica tudo, tal dia eu falei com tal pessoa, fizemos tal acordo, mas tu vai entrar na ligação, é que tu escuta qual que é o pitch de vendas, né? Qual que é o discurso que ele dá na introdução e no fechamento. Tem habilidades e competências de vendas a desenvolver? Isso é papel constante, tanto do vendedor como do líder. É um erro os vendedores acharem que o líder é responsável por 100% do desenvolvimento pessoal do vendedor. Não, o vendedor também tem que ter autoconhecimento. Mas o líder pode ajudar apontando algumas coisas que percebe no dia a dia. Porque se tu tem um gestor de vendas que tu só fala nas reuniões de 1 a 1 que a gente falou, o vendedor às vezes não vai saber mapear que, poxa, eu fiz uma super introdução, o cliente estava super interessado e eu não sei o que aconteceu aqui que ele não fechou. Só entrando junto e vendo na prática, ou escutando a ligação, ou entrando junto ao vivo, né? Tu consegue mapear. Vou te dar 2 casos de vendedores que eu tive no meu time. A gente tinha no nosso CRM um funil de mais ou menos 5 fases, entre a introdução e assinar o contrato, fechar a compra, né? Eu tinha vendedores que tinham 90% de conversão de etapa 1 para 2, ou seja, sabiam muito como gerar valor, mas não batia a meta no final do mês. Dizia, mas como pode? Porque era uma pessoa que tinha dificuldade de fazer o que a gente chama de perfil closure, fechar a venda, porque ela tinha medo de botar pressão nos clientes, e ela não sabia técnicas de como fazer isso de uma maneira agradável. E eu já tinha outra pessoa que tinha, tipo, 10% de conversão da etapa 1 para 2, mas todo mundo que chegava da etapa 2 em adiante ele fechava, era quase 100%. Falei, bom, ele não tá sabendo gerar tanto valor na primeira call, mas na hora de botar para dentro ele fecha. O que eu fiz? Botei os pares para conversar. Nem tudo tem que ser o gestor dizendo. Às vezes, entre vendedores, eles podem compartilhar boas práticas. Eu faço isso, eu faço aquilo, pô, que legal, deixa eu tentar. Então, tu consegue mapear quando o vendedor é bom, mas tem algumas habilidades a desenvolver e treinar o teu time. E aí entra o que a gente chama em inglês também de coachability, é o quanto que após tu dar um feedback, a pessoa conseguiu aplicar o feedback. Então vamos dizer lá que o líder de vendas mapeou que um vendedor X está com dificuldade ali em contornar a objeção. Faz roleplay, dá ideia, conversa com os pares, entra junto e a pessoa continua não passando dali, aí pode considerar o momento que a gente fala, de considerar uma possível demissão, porque existe um tempo, e esse tempo varia de empresa para empresa. Eu sou contra as empresas que demitem muito rápido. Tem que dar tempo também para a pessoa de absorver o conteúdo, aplicar, aprender com os próprios erros e avançar. Mas, de novo, tudo tem limite. Então, a pessoa, não estou batendo a minha meta há 3 anos, ou não estou batendo há uma semana. Então, tudo tem limites, né? Então, acho que é mais ou menos por essa linha. Eu já vi muita empresa dar algumas dicas, né? Por exemplo, 3 meses é um momento de ramperagem de um vendedor, para você analisar, né? O primeiro mês geralmente de adaptação, o segundo mês de aprendizado, e o terceiro mês é onde ele vai produzir o resultado ali. Aí você olha o quarto, não foi, quinto não foi, você já começa a ver ali, né? Então, geralmente o pessoal fala de 3 a 6 meses, é uma boa análise, né? Não pode É uma deixar boa análise, mas aí por que entra o coachability, tá? Eu tenho um caso de um vendedor que hoje, de uma empresa anterior que eu já trabalhei, hoje ele é super meu amigo, ele demorou 6 meses para rampear, porque ele era uma pessoa que vinha de um outro segmento, de uma outra indústria, mais assim, sistema antigo, veio para o mundo de tecnologia, e os primeiros 3 meses foram bem isso que tu falou, né? Entrar na empresa, entender o produto. Ali, quando o 4º mês a meta não veio, o 5º mês a meta não veio, o 6º mês a meta não veio, eu comecei a escutar as ligações dele. E eu falei, nossa, mas ele é bom,
Ele quer bater, diferente da pessoa que não tá batendo meta porque é preguiçoso e, né, ele ia até 8, 9 da noite e eu ficava braba porque eu dizia, meu Deus, tu tem filho pequeno, tu tem que 6 horas fechar o computador e cuidar da tua família, equilíbrio, né? Mas eu falei, ele tá se esforçando. E o líder de vendas consegue ver quando, apesar de que a meta não veio em 6 meses, a pessoa quer e ela tá se esforçando. Ele está aberto a ouvir feedback, então eu me perguntei, eu trouxe para mim a responsabilidade como líder. Falei, será que eu ajudei ele o que ele precisava no treinamento, nas fases iniciais? Aí eu comecei a dar muito feedback para ele, e eu via que eu dava um feedback num dia, no dia seguinte ele aplicava. Falei, opa, que legal. É diferente da pessoa que não bate a meta porque tá rampeando demorado, mas também não aplica as tuas dicas. Aí tu considera a demissão. Ele aplicava. Hoje eu vou te dizer que assim, já faz mais de um ano que eu não trabalho com ele, ganha melhor vendedor do mês, melhor vendedor do trimestre, melhor vendedor do ano. Se eu tivesse desistido dele nos primeiros 6 meses, a empresa teria perdido uma pessoa e um ser humano incrível. Então, assim, tu sabe, enquanto líder, em quem tu pode acreditar por valores pessoais. Eu falei, olha, tem algumas habilidades de venda que ele tem dificuldade pelo segmento e produto que a minha empresa vende, é diferente da experiência anterior, mas ele quer. E ele é uma boa pessoa, ele tem um bom coração, ele vai dar o melhor dele. Então, eu sempre dou essa dica, porque eu vejo alguns gestores de vendas do meu networking, de outras empresas, às vezes demitirem nesses 6 meses, porque a pessoa não rampeou. E eu sempre puxo esse lado mais humano, sabe? Acho que a gente tem que ter esse olhar para si mesmo. Tu, como líder, fez tudo o que tu poderia fazer? E a pessoa, ela tá aberta a escutar e aplicar o feedback? Se sim, existe um investimento, como a gente está fazendo aqui o podcast, né, para donos de empresas, todo dono sabe que custos financeiros para contratar, entrevistar e treinar é mais barato tu tentar dar mais 1, 2 meses para aquela pessoa do que tu demitir e contratar de novo uma pessoa do zero que vai ter mais 6 meses de rampeamento. Então, essa análise é muito importante o dono fazer, quando que é esse momento de demitir ou insistir um pouco mais no vendedor, né? Legal, legal, perfeito. E eu acho que uma coisa importante, assim, no começo, não sei se você concorda comigo, mas no começo da venda de um vendedor, você tem que olhar mais quantidade do que qualidade. E conforme ele vai se desenvolvendo, aí você inverte isso. Você tem que olhar a qualidade do que ele está fechando do que a quantidade. Porque a Acho que quantidade depende. vai depender do segmento, né? É. Mas a quantidade é importante, porque imagina, você vai cobrar lá 10 vendas do vendedor, mas você vê que ele está fazendo, sei lá, menos ligações do que ele deveria na meta. Então, colocar metas, as metas não ser só de vendas, mas ter umas metas anteriores a isso, e você avaliar a quantidade para que chegue naquele volume que você precisa. Eu acho que depende. O que você acha disso? Eu acho que eu não concordo bem, porque acho que depende também do produto. Se tu tá vendendo um produto que a pessoa vai vender tu vende geladeiras, eu preciso vender 10 geladeiras, a quantidade faz sentido. Mas quando a empresa vende, como é o caso da Shaw Social, que vende um projeto aí para um cliente, se o vendedor traz uma quantidade e não está alinhado à expectativa de o que o cliente quer e o que a Shaw vai entregar, e esse cliente, depois de 1, 2 meses, cancela, o custo para o dono é muito maior, então não vale a pena a quantidade. E aqui na Duda, por exemplo, a gente prefere qualidade. Então a gente já teve casos de vendedor que não bateu a meta com o nosso ok, porque o tipo de perfil de cliente que ele tinha no CRM não era um cliente interessante para a Duda pelo risco de churn. Churn é a palavra em inglês para cancelamento. Aqui na Duda, um projeto ele demora mais de 12 meses para começar a se pagar. Então, quando é um cliente que está desalinhado, não está com a expectativa clara e o vendedor traz muita quantidade e tem um churn nos primeiros 12 meses, para a gente não vale a pena a quantidade. Então, eu prefiro qualidade e não bater a meta, mas eu tenho um ciclo de vida mais longo do meu cliente, sabe? Não, eu entendi o que você quer dizer. O que eu mencionei foi quantidade, por exemplo, em ligações. Né? Você olha primeiro a quantidade de contato e de esforço que ele está fazendo, não da quantidade de vendas em si, da quantidade do início do processo, né? Então, quando o vendedor chega, você tem que olhar mais esse número. Ele está se esforçando em manter a quantidade de contatos que é necessário, ou você está só exigindo venda dele? É isso que eu quis dizer. É excelente, bem. E aí eu volto num ponto que eu trouxe, que o líder de vendas, ele tem que saber disso por pessoa. Então, por exemplo, eu já tive num time de vendas com 8 pessoas, uma menina maravilhosa, uma das melhores vendedoras que eu já conheci, a meta dela era fechar 8 contas por mês. Ela fazia 10 ligações e fechava 8.
uma conversão assim, de 80%. Só que o que eram essas 10 ligações? Era uma videoconferência que ela se preparava horas antes, trazia uma apresentação tão incrível, tão alinhada, tão personalizada, que era quase impossível o cliente não querer. E eu já tive vendedor que, para fechar as mesmas 8, precisava fazer 30 ligações. Entendi. Porque como ele trabalhava com muito volume, ele não tinha tanto tempo para se preparar. Então, a apresentação dele era um pouco mais superficial. Então, quando eu olhava, eu nunca gostei de ter uma meta de ligações por time. Eu dizia, olha, a fulana precisa ter 10. Eu sei que se ela fizer 10 ligações, ela vai bater a meta dela. E já o fulano, eu sei que precisa fazer 30. Então, um dos maiores erros do gestor de vendas é tentar colocar todo mundo na mesma caixinha e ter uma meta de ligação. Não, cada pessoa é diferente, porque o tempo, a dedicação, a geração de valor vai ser diferente por vendedor. Entendi, perfeito, perfeito. Era uma visão, assim, que realmente é importante, porque as pessoas veem os vendedores como números, né? Só veem os números, não veem como pessoas. Eu acho que essa humanização do time de vendas, ela é essencial. Porque na prática, né, vender é tomar muito não, é ele que dá a tapa a cara, e aí às vezes fecha, e aí a operação não dá conta, e aí quem está queimado não é só a empresa, mas é o vendedor também, porque tem a carteira dele. Então a gente entende exatamente isso. Eu acho que perfeitas as colocações, eu acho que foi muito bom, né? Então, a gente já está encaminhando aqui para o final, mas assim, eu acho que essas informações que você passou para a gente da humanização, a diferença da liderança com a gestão, né? Gestão, falar dos números, das métricas, a liderança é acompanhar ali a pessoa, o liderado, né? O time, né? Os membros do time, para você conseguir ser um bom líder, né? E aquilo que a gente concluiu, né? Do time ser reflexo do líder, né? Sim, eu digo, o pessoal tem uma frase que eu sempre falo, que eles dão risada, que eles brincam comigo, que é, ai, que amor, e aí eu falo pra eles, tipo, alguém traz algum cliente legal, faz um projeto, uma apresentação bacana, eu digo, ai, que amor, sabe, eu fico feliz por eles, e eu acho que para qualquer cargo de liderança que tu tenha, de qualquer time, seja ele de vendas ou outros times, esse interesse genuíno, assim, liderança, graças a Deus, hoje em dia não é mais visto como na época dos nossos avós, como se ser líder de um time fosse um avanço na tua carreira, porque hoje em dia tem vendedor que ganha mais do que o líder, porque, né, bate meta, ganha comissão. Liderar times tem que ser uma paixão por liderança, assim, então, para mim, uma das coisas que mais me deixa feliz é quando eu comunico para alguém do meu time um feedback positivo, uma promoção, eu digo, poxa, que bacana isso que tu fez, eu ganho meu dia, sabe? Então, acho que isso, já que a gente está aqui no fechamento, assim, eu deixo essa mensagem, né, para quem é líder de times de vendas ou está pensando em liderar um time de vendas, se perguntar, você gosta disso de verdade? Olhar número e tentar atingir a meta é uma parte bem pequenininha, assim, do trabalho. O principal é tu motivar. Como que eu faço esse vendedor que bateu 90% esse mês, bater 100 mês que vem? Não porque eu quero bater minha meta e ganhar minha comissão, mas porque eu quero ajudar essa pessoa a se desenvolver como pessoa, como profissional, enfim. Essa humanização que tu falou, né, que é a parte que eu mais gosto aí da job de liderança. Perfeito. E, Mônica, se o pessoal quiser entender um pouco mais de vendas e quiser te procurar, como é que faz para te encontrar aí nas redes sociais, na internet? Ah, então, meu sobrenome é bem único, acho que só tem, não sei, acho que só tem eu, não sei, é Mônica Bruel, quem quiser me procurar no LinkedIn pode me encontrar, né, vai ter meu nome aqui na descrição aqui do podcast com o Ben, e quem quiser saber um pouquinho mais da Duda também, né, a Duda Websites, dá para buscar ali no Google, mas me acionar no LinkedIn, a gente faz a ponte, vai ser um prazer aí estar ajudando líderes de times de vendas ou pessoas aí que estejam precisando a seguir evoluindo. E bem, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite, pelo carinho, prazer estar aqui contigo sempre, né. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. As portas são abertas, a hora que você quiser voltar, fica à vontade. E eu espero que você aí, que tenha ouvido a gente, tenha gostado. Se gostou, dá o like, já coloca o sininho ali no YouTube. Se você está ali no Spotify, também pode dar aquele coraçãozinho, ativa o sininho para quando tiver novos podcasts você acompanhar a gente. E venha lá. E a gente também é patrocinado por nós mesmos, o Clube do Dono. Então, se você quiser ir lá no clubedodono.com.br e assinar a nossa plataforma de comunidade, entrar nessa comunidade onde donos ajudam donos, gestores ajudam gestores. Então, a gente vai trazer muito conteúdo, networking e troca de experiências. Perfeito? Segue a gente lá em @Clube do Dono e até o próximo episódio. Um abraço.